Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos lá então para mais aqui um exemplo, né? Mais uma dica aí de replante. Aqui, ó, nós estamos com o exemplar de uma Cattleya triane tipo com cruzamento de rubra e flâmia, né? Vamos ver aí o resultado, esperar aí uma bela floração. Como eu já falei para vocês, quando a gente adquire a planta no orquidário, geralmente ela vem com cultivo no vaso de plástico e com aquele substrato, né, que se deteriora muito fácil. Então a primeira dica é o que? Molhar bastante a sua orquídea, fazer a higienização, que depois eu gosto de fazer lá na água, né? Aí você vai tirando aqui, ó, todas essas palhinhas secas, né, limpando as raízes, o máximo que você conseguir. Vou puxar aqui o descarte, e aí você faz assim, ó, você aperta o vaso, e aqui, gente, o que é legal é que com certeza tem mais do que uma muda aqui. Então nós vamos fazer duas formas de replante, para mostrar para vocês aqui o replante no tronquinho também, que muita gente pergunta como é. E olha aí o que eu falo para vocês, ó, quando você retira as raízes, olha como o substrato, ele basicamente, né, tá deteriorado, ó. Vou fazer a higienização aqui. Ó. Legal você fazer esse primeiro momento. Olha aí, gente, olha a raiz aqui dentro, como fica feia, como ela fica escura, né, ela fica abafada. Nossa senhora, olha o substrato, pessoal, totalmente deteriorado, ó. Vocês estão ouvindo esse barulhinho atrás? É hora brincando com o papai aqui no terraço. Aí, gente, ó, o substrato todo deteriorado, porque isso aqui com certeza deve ser casca de pinos, né, aquele substrato mais em conta aí que o orquidário utiliza. E é aquilo que eu falo, você foi lá, escolheu a planta para você, ela é sua, então você vai tentar dar o melhor cultivo para ela. Então, pessoal, você vai limpando com calma, bom é fazer isso na água, aqui eu tô fazendo na bancada para poder mostrar para vocês, ó, tirando todo esse substrato velho, que olha só, parece até uma terra, né? Então eu vou ali na água, vou fazer a higienização e volto com vocês, porque com certeza aqui tem mais do que uma muda de triane. Vamos lá. Aí, pessoal, de volta aqui e pensa numa felicidade. Eu não falei que tinha mais de uma planta, gente? Com certeza, ó. Então, eu fiz a higienização. Olha que bacana quando acontece isso. Você compra um exemplar. Eu sempre dou essa dica, quando você vai também escolher uma planta, olha o vegetal dela, porque quando eu fui adquirir essa planta, eu vi que tinha, né, mais de uma. É bacana isso, porque você tem aqui o mesmo cruzamento com várias possibilidades. Então essa é uma planta, assim, com um cruzamento bem promissor, né, uma triane tipo, com cruzamento de rubra e flâmia. Então, acredito que vai dar uma planta bacana aí, ó, aqui a gente já tem a espata para floração. Então, o que acontece também? Dentro daquele vaso, ó, tinha 1, 2, 3, 4, 5 e mais um fiote aqui, ó, 6 mudinhas. O que acontece? Olha aí, a gente pode ver claramente. Uma vai desenvolver muito mais do que a outra, porque elas ficam roubando, né, o espaço ali uma da outra. Então, quando você faz esse momento aqui de replante, você tá salvando a sua planta, está cuidando da sua planta para ela poder ter a oportunidade agora de desenvolver, ó, melhor ainda. Então cada uma aqui agora, elas continuam sendo a mesma planta, né? Você vai utilizar a mesma identificação, elas não mudaram, são as plantas do mesmo cruzamento. Vou virar a perna aqui, gente, peraí. São as plantas do mesmo cruzamento. E aí você vai dar agora o replante desejado para elas. Olha, que coisa linda, gente. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos fazer replantes diferentes para que vocês possam observar. O último replante aqui que acompanhou o vídeo, viu que nós plantamos um cachepô quadrado. Deixa eu colocar essa muda para cá. Depois taquar. E aqui. Vamos lá. Vou fazer um replante aqui e um tronquinho. Na verdade aqui, né, um tronquinho que eu chamo de um arranjinho, bem bacaninha, porque o tronquinho, ó, um tronquinho de madeira, você pode colocar um araminho nele e suspender. Esse daqui, ele tem duas funções, eu faço um arranjinho, né, coloco uma bolachinha de sanção,
embaixo num pedaço do tronco. Então você pode deixar ele tanto na sua bancada, quanto você pode pendurar, porque eu coloco aqui, ó, um ganchinho, tá, gente? Ou você poderia também, ó, vir aqui e amarrar ela na plaquinha. Aí fica a seu critério, onde você quer replantar sua orquídea. Essa daqui, quero fazer nesse arranjinho. Olha que legal, esse arranjinho parece que tem 2 bracinhos aqui, né? Então ele vai abraçando a sua orquídea. Então, gente, olha só, vamos lá. Acho que é muito importante na hora que você vai replantar a sua orquídea. Onde é a frente da orquídea e onde é a parte de trás. A parte de trás, ó, o brotinho mais velho, o brotinho menor. Olha como a orquídea foi crescendo e desenvolvendo. Então, qual é a parte da frente? O broto novo. O que você vai fazer? Você vai encostar o broto novo, onde você quer, aqui no caso, né, o toquinho de sanção, aqui, ó, você encosta. E você pode utilizar várias coisas para amarrar a sua orquídea. Aqui eu tenho, quem acompanha os vídeos aí, eu falo um fitilho, né? Eles utilizam isso aqui muito para amarrar saco de café, na roça, para amarração de plantio de tomate. Essa fitinha aqui, ó, eu gosto bastante porque ela fica super discreta e com o tempo, depois que a sua orquídea enraizou, ela deteriora. Então some e fica só o enraizamento. Tá? Existem várias outras formas, o amarrilho, por exemplo, é uma outra forma de você utilizar, mas aí acaba saindo um pouquinho caro. Então eu não coloco esfagno, não coloco nada, a planta já é uma planta que aguenta aí, né, que já tem um vegetal bacana. Deixa eu ver se dá pra ver direitinho. Simplesmente venho aqui agora, encosto o meu fitilhinho e vou amarrando a plantinha. Gente, na hora de amarrar, eu gosto de dar 2 nozinhos assim, ó. Dou um nó normal, viro de novo, porque ele não volta, ó. Ele fica firme, ó, e não solta. Tá vendo? Então, gente, não tem muito segredo. Você vai fazendo com carinho. Tenta não esmagar os bulbos aqui da sua planta, ó. Eu tento colocar o fitilho entre a raizinha aqui, ó, entre o vegetal. Basicamente, uma amarradinha já firmou a planta, ó. Não precisa estrucar a planta, amarrar até morrer, mas deixa a sua planta firme. Ó, vou vir dar mais uma volta. Passo o fitilho entre os bulbos. Ó, por exemplo, esse aqui é o bulbo da frente. Eu não vou passar aqui, porque a orquídea vai crescer pra cá. Encosta, né, o bulbo da frente. Vou passar aqui, ó. Gente, esse momento pra mim é muito prazeroso. Olha lá, eu passei entre os bulbos, tá vendo? Tenta não quebrar, não afetar nenhuma gema, porque é dali que vai vir novo brotinho pra sua orquídea. Ó, deixa eu fazer aqui, vou mostrar pra vocês. Ó, uma laçada, volta sem apertar e laça de novo, ó. Quando você aperta, não volta, não abre. E é isso. Gente, não tem nada de difícil. Teve uma pessoa que perguntou assim, Kate, como que você replanta a orquídea na madeira lisa? Por exemplo, isso aqui é um toco de sanção do tronco. E que eu descasco, tá? Porque depois a casca solta, então eu já prefiro plantar nele descascado. Como vocês estão vendo no arranjinho aqui. Não importa que a madeira é lisa, a madeira tem que ser resistente para a orquídea grudar. Aí, ó, feito o replante. Extremamente simples, extremamente belo, né? Aqui a orquídea vai enraizando, depois nós vamos acompanhar, gente. Vocês vão ver como a raiz fica branquinha. Isso aqui vai encher de raiz, você pode pendurar a sua orquídea, pum, como você pode deixar ela em cima da sua bancada, quando ela florescer, né? Imagina que bonito você pegar o tronquinho assim, ó, e depois que ela cresceu, ela virou uma toceira, ficou uma coisa enorme. Você pode fazer o quê? Você pode pegar um cachepô e acoplar ela dentro do cachepô, tá vendo? Pode pegar um cachepô maior, né? Aí você vai mudando o cultivo da sua planta. Mas quando você utiliza um substrato bacana e resistente, fica muito mais fácil o seu cultivo, um cultivo mais limpo. E é aquilo que eu falei, a planta estava lá no orquidário, agora a planta é sua. Você coloca um nome cultivar na sua planta, coloca a sua identificação, coloca, né, dá todo o seu carinho. Quer colocar o adubo?
Aí fica a seu critério. Então, gente, não vou mostrar mais. Basicamente é isso. Vou replantá-las e depois eu mostro pra vocês o que eu fiz com cada uma. Foram 5 mudinhas, né, desse cruzamento. E mostro pra vocês aqui o resultado final. Delas etiquetadinhas. Vou botar uma no tronquinho, outra no cachepozinho. Nada demais do que eu fiz aqui. E mostro pra vocês o resultado. Aí, pessoal, de volta aqui, então, vocês viram que as mudinhas, né, se transformaram, na verdade, em 5 mudinhas. O que eu fiz? As menores, simplesmente peguei aqui, ó, Sansão do Campo, o toquinho, o que você quiser. O mesmo esqueminha que eu fiz lá no arranjinho. Então, vou mostrar aqui as formas que eu fiz de cultivo. Vocês viram aqui eu fazendo o arranjo. Você vai colocar a plaquinha de identificação com a data da sua orquídea. Então, ficou uma assim, duas eu coloquei nessa metadezinha aqui, ó, de Sansão do Campo, também, todas identificadas, com a dica do araminho, olha como é que fica legal. E aquele bebezinho que tava, ó, também coloquei num pedacinho de Sansão do Campo. Então, vamos ver que elas desenvolverem. Como essa planta aqui é muito miudinha, eu coloquei, ó, um pouquinho só de esfágano embaixo, coloquei a orquídea em cima e passei o fitinho. Então, nós ficamos com os seguintes cultivos aqui, das Trianes. Essa Triane, gente, ela promete, hein? Então, as duas maiores, o que eu fiz aqui? O mesmo esquema, ó, amarrei no tronquinho, Sansão do Campo. Se você quiser deixar ela aqui, bota o penduradorzinho, sua planta vai desenvolver também. Só que como você quer uma planta, né, que tem um cruzamento bacana, é uma planta que eu quero dar um cultivo mais bacana ainda para ela e quero colocar ela na bancada, vim aqui. Vou fazer dois modelos para vocês verem. Como é uma planta menor, peguei o cachepô sorvetinho, acoplei, isso que é acoplar. Você vai colocar o tronquinho dentro, ó, do seu cachepô. E aqui, gente, nós temos, né, disponíveis também os nossos substratos que são picados à mão, gente. O substrato é picado à mão. Então aqui, ó, eu tenho 2 tipos de substrato. O de Sansão do Campo, que é, ó, limpíssimo, picado à mão. O que acontece com esse substrato? Ele não vai virar aquele farelo, né? Mas aí, gente, lembrando que você vai fazer o seu cultivo, tá? Aqui é o meu cultivo, não quer dizer que só dessa forma vai dar certo. Tô mostrando pra vocês como eu faço. Quer fazer o cultivo no vasinho? Faz no tronquinho, faz do seu jeito. O interessante e o bacana é você cultivar as suas orquídeas. Aqui eu tô mostrando o que eu faço. E aqui eu tenho, ó, também nós temos disponível placas de peroba. Casca de peroba, né? Tá vendo? Toda picadinha também. Então, eu fiz meio que um mix aqui desses dois. Coloquei um pouquinho de pedra brita. E aí você vem, ó. Como é que fala? Montando o seu mosaico aqui no fundo. Um pouquinho de placa de peroba. Esse aqui eu vou colocar um pouco mais de placa de peroba. Tem até um pedacinho, uma casquinha de braúna aqui. E aí, ó. Um pouquinho de brita pra firmar. E por cima vou colocar o Sansão do Campo. Fica um cultivo limpo, onde você vai ver todo o enraizamento da sua orquídea, tá? Que eu amo. E é isso. Orquídea firme, porque ela tá firme aqui no caso no tronquinho. A única coisa que eu fiz foi acoplar, colocando aí, ó, o substrato picadinho. Misturou com a brita, né? Aí o que acontece? Aqui, o meu orquidário, ele é aberto, ele toma água de chuva. Então, o que acontece? Ela pode tomar água de chuva o quanto que ela quiser, que a água vai, ó, escorrer. E as raízes vão entrar aqui nessa madeira, vão entrar nesse substrato, vai ficar aquela raiz clarinha. Provavelmente, como aqui fica mais úmido, a raiz, o enraizamento, né, acaba descendo se você bota ela pendurada. Se você for pendurar, utilize aí o ganchinho. Essas aqui eu quero colocar na bancada, então eu não vou colocar. Coloca plaquinha de identificação, né? É a sua planta. Colocou, amarrou, amarra a plaquinha aqui no seu cachepô, no seu tronquinho. Muito bacana você colocar a data que você fez o replante, porque aí você vai acompanhando, né? Você pode colocar a data que você comprou, a data que você fez o replante. O importante é você identificar a sua planta, dar para ela o seu cultivo. Isso aqui é o que, gente? É uma forma de amor, de carinho. Essa planta tava lá no orquidário, ela podia ser de qualquer pessoa. Ela é minha, eu escolhi essa planta, né? Então ela é minha. Então dei esse cultivo para ela aqui e vou fazer a mesma coisa
com a outra grandona aqui, ó, essa bonitona aqui, que tá com a espada para floração, ó. Aí eu já fiz em um tronco maior. A Triane, ela é uma orquídea que cresce bastante, então, ó, ela é uma planta grande, né? Então, acoplei aqui na caixota quadrada. Por que que eu gosto de deixar assim, gente? Porque se a orquídea ficar com muita umidade embaixo, ela tem o tronquinho para subir. A raiz que queira ficar mais seca, utiliza o tronquinho. A raiz que queira ficar mais úmida, fica, né, com a parte de baixo aí. Então, utilizo aqui, ó, substratos de tamanhos maiores. São as plaquinhas de peroba. Alguns pedaços de sanção do campo cortado em tamanhos maiores. Coloco no fundo. E a orquídea, lembrando, você vai colocar a parte traseira sempre no canto, deixando a parte da frente, né, e o espaço todo para sua orquídea poder crescer aí. Vou pegar mais substrato. Aí, pessoal, tenho aqui de substrato, né, alguns pedaços de peroba. Nós temos também esse substrato disponível, que são as perobas picadinhas assim, ó. Esse é um substrato excelente, que não vai se deteriorar, né, virar aquela lama aí que vocês viram. Pedaços maiores. Quando a gente pica o substrato, a gente pica ele em pedaço maior, tá? E pica também em pedaço menor, depende do plantio aí, da planta que você tá replantando aí. Então, não precisa também, né, de encher. Eu gosto de fazer assim agora, gente, ó. Gosto de vir com a brita por cima, parece que ela entra nos espaços e firma o substrato. Então é isso. Plantinhas replantadas. Vou mostrar pra vocês aqui como que ficou. Deixa eu organizar. Deixa eu colocar a etiqueta na caixota. Então ficou assim. Aí, pessoal, então, nosso replante ficou da seguinte forma. A maior, né, a muda maior, eu coloquei na caixinha de cachepô quadrada. Aí, ó, planta bem fixa, bem firme, porque primeiro eu amarrei no tronco, depois eu acoplei aqui com o substrato picadinho. Vocês vão ver, gente, vocês vão acompanhar aí o enraizamento que isso vira, né? Fica uma coisa linda. Etiquetinha de identificação. A outra, a mesma coisa, mas como era uma muda menor, né, coloquei no cachepô sorvetinho, tem todo o espaço aqui para crescer. A outra nesse lindo arranjo, vai ficar legal. E os bebês aqui, né, que são as menorzinhas, eu coloquei no tronquinho. Então é isso, gente, mais uma forma de cultivo. Dê a sua forma de cultivo para sua orquídea. O importante é você cuidar, é você dar um carinho para ela, né? Utiliza aí o material que você tem disponível. Como eu já falei, o que eu utilizo é esse. E a dica que eu dou, né, que é o material que a gente utiliza, mas não quer dizer que a sua orquídea só vai dar certo se você fizer assim, não. Utiliza o material que você tem disponível, o carinho. E se você quiser adquirir os nossos produtos, compartilhamos com você o que nós utilizamos no nosso cultivo, né? Que fica um cultivo, eu acho muito bonito, né, gente? Olha só, que coisa linda a planta como veio, vocês acompanharam aí, e como ela vai ficar. Então, é isso aí, pessoal. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Podem deixar as dicas de vocês aí, né? E a gente vai compartilhando aí o nosso amor por essas meninas. Beijo, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!